a morte não é o fim. Nós retomamos a confissão, essa imagem aí, ela tenta retratar uma realidade. A gente tem lá uma mulher que os médicos estão ali à volta e ela morreu. Mas ela não deixou de existir. E nós vamos tratar, à luz da palavra, com a condução da confissão, esta realidade que todos nós temos que conviver. Pense daqui 80 anos. 80 anos é um bom tempo para a maioria de nós aqui, e nenhum de nós vai estar aqui. É claro que Jesus pode voltar, a gente pode ir, mas se tudo correr bem, em 80 anos, nenhum de nós vai estar aqui. De acordo com um site que chama O Mundo em Números, o nosso mundo em números, em 2015, morreram 55 milhões de pessoas. São mais de 150 mil por dia, 6.300 por hora. Então, durante esse período aqui que eu vou estar pregando, mais de 6.000 pessoas vão morrer. Para onde que elas foram? As que morreram. Para onde eu e vocês vamos quando esse dia chegar? Nós vamos deixar de existir? Não. Vamos estar dormindo? Não. Vagando ou esperando a próxima oportunidade de reencarnar? Não. Vamos estar em um estágio em que pessoas vão estar rezando por nós? Não. Estas são mentiras ditas hoje pelo mundo, aqueles que se professam em boa parte ateus, não existem ateus, mas eles se professam, dizendo que morreu, acabou, ou de falsas religiões, como o Espiritismo, que ensina a mentira da reencarnação e que se aplica às religiões animistas e ao hinduísmo, ou do catolicismo, que defende o purgatório, de que pessoas que morrem dentro de um círculo religioso, elas têm uma chance de ir para o céu, mas isso depende da mediação daqueles que estão aqui. Todos esses ensinos são heréticos, são falsos, oferecem uma falsa esperança. Mas o que acontece então com a alma, o espírito das pessoas quando elas deixam essa realidade? E a resposta é uma base da verdadeira fé. Só a Escritura pode responder. Só a Bíblia. E ela é muito clara na resposta. Nós estamos seguindo a confissão e lembremos, a confissão apenas sistematiza ou organiza em tópicos vários assuntos. A confissão não é a palavra de Deus, ela se fundamenta na palavra e nos ajuda. Irmãos, nos ajudam a estudarmos a palavra. E ela então trata, eu começo hoje, a gente vai ter mais alguns estudos para abordar o estado do homem após a morte. E diz assim: após a morte, o corpo humano retorna ao pó e vê corrupção. A alma, porém,
não morre nem dorme, porque possui subsistência imortal, retornando imediatamente para Deus que a deu. O que acontece com o corpo quando alguém morre, nós sabemos. Você não precisa ser um estudioso, todo mundo sabe o que acontece. Boa parte ou a maior parte vai ser colocada na nossa cultura em um caixão, vai ser colocado em uma sepultura e, passado algum tempo, vira pó. Alguns aceleram o processo com o processo de cremação. O fato é que todos os corpos, o meu e o seu um dia vai passar por esse processo, a não ser que Cristo venha antes, vão virar pó, e aí a confissão diz, vê corrupção, se corrompe, vai se deteriorar, vai se desgastar e vai virar literalmente pó. Ainda que alguns, e é interessante, eu lembrei no preparo do estudo, de alguns tentando mudar esse processo. E aqui tem um dado, se você quiser tentar mudar. Existe uma técnica que se chama criogenia, e que permite refrigerar o corpo morto, até a temperatura de menos 196 graus Celsius, fazendo com que o processo de deterioração e envelhecimento pare. Assim é possível manter o corpo nas mesmas condições durante vários anos, para que no futuro seja reanimado. A ciência diz isso, alguns dizem. Não funciona. Se você quiser tentar, tem que ter muito dinheiro. É para enganar quem tem muito dinheiro. Não funciona porque Deus ordenou que morreu, se decompõe o corpo. Deus que nos criou diz que isso acontece, a morte acontece, e Ele explica por que todos nós vamos morrer. Porque um dia o pecado entrou na raça humana. Essa é a razão da morte. E afetou todos nós, porque todos pecamos. Deus havia criado tudo muito bom, Gênesis 1:31. Porque Ele é Deus, tudo que Ele cria, Ele não pode criar um mal moral, tudo que Ele criou era muito bom, é Deus natural. E Ele havia criado um homem com a capacidade de escolher. Mas aquele homem, nós sabemos, não escolheu obedecer a Deus. E o texto de Gênesis, capítulo 3, os versos 9 a 12, e depois o verso 17 e o verso 19, eu vou projetar aqui, você acompanha aí na sua Bíblia, explicam então o que acontece e por que acontece, por que nós morremos. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Aqui, o homem havia pecado, Deus havia estabelecido uma ordem, colocado ele num lugar paradisíaco, o Éden, onde não havia nenhum mal, e ele estabeleceu uma ordem. Ele podia se alimentar das diversas árvores que ali estavam, que davam frutos, mas de uma única árvore ele não deveria. Deus está colocando ele à prova. E aquele homem, então, porque ele quer ser Deus, porque ele desobedeceu a Deus, ele pecou. E então o Senhor vai atrás dele. Onde estás? Óbvio, ele não está perguntando onde estás, que ele não saiba, ele é Deus. Ele está confrontando aquele homem. E ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi.
E a Adão Deus disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Aí então Deus está o confrontando, já que você desobedeceu. Versículo 19: no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. O pecado entrou, Deus estabeleceu as consequências, e a maior das consequências é: você vai morrer, você vai tornar ao pó. E o que acontece com Adão? Gênesis, o capítulo 5, verso 5, diz o que aconteceu com aquele homem. Gênesis capítulo 5, verso 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Naquela época, e aqui é literal, eles viviam muito mais tempo antes do dilúvio. Deus estabeleceu um limite depois. O fato é que eles viviam muito mais tempo. E aí então nós vamos ver no livro de Gênesis, que é chamado o livro dos começos, essa expressão e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, ocorre dezenas de vezes. Matusalém, o homem que mais viveu, Noé, Abraão, Isaque, todos eles morreram. Alguém aqui já tem bisavô ainda, não? Tem? Tataravô tem? Não, tataravô não. O que aconteceu com eles? Eles morreram. O fato é que esta causa, ou melhor, esta consequência da morte passou a todos, porque o homem desobedeceu a Deus. A queda trouxe a morte. Todos, até que Jesus volte, morrerão. Morrem, e nós sabemos, velhos, adultos, bebês, morrem homens, mulheres, morrem negros, brancos, brasileiros, japoneses, morrem pessoas saudáveis, morrem doentes, das mais diversas formas. E morrem quando? Quando Deus estabelece. Eu e vocês não podemos aumentar nem um minuto do quanto tempo a gente vai viver aqui, já está determinado por Deus. Ah, mas então eu posso fazer o que eu quiser. Não, o determinar de Deus não isenta a minha e a sua responsabilidade quando nós temos condição de cuidar, mas já está estabelecido. A ciência, portanto, ela se vangloria de conhecimento, mas não sabe esse básico. Ela jamais vai reverter esta condenação. E é por isso que ninguém gosta de tratar do assunto. Esse é um assunto que não está entre os mais populares. Mas é um grande erro, porque se é tão real, de cada 10 pessoas, quantas morrem? 10. Se é uma certeza, e que eu e vocês vamos ter que enfrentar, como não tratar dessa realidade? Tá bom, o corpo morre, mas e a alma? O que acontece? A alma, porém, não morre, nem dorme, porque possui subsistência imortal, retornando imediatamente para Deus que a deu. Quando a pessoa morre, naquele exato instante, o corpo ali está, mas a pessoa não está mais. É importante que nós entendamos que somente Deus é eterno. Somente Deus sempre existiu.
Deus não tem começo nem fim. Nós não. Nós tivemos um começo, mas agora nós somos imortais. Não, mas o corpo, mas a nossa alma, espírito, o que nós somos, nunca mais vai deixar de existir. Quando eu e vocês recebemos da parte de Deus o fôlego da vida, ali tem início uma existência que nunca mais terá fim. O corpo vira pó, se corrompe, mas a nossa alma nunca mais vai deixar de existir. Onde que está isso na Bíblia? Eclesiastes, capítulo 12. Nós vamos pegar o versículo 1 e o versículo 7, que nos mostra: lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Daí ele vai falando, lembra disso, porque antes que aconteça isso, antes que aconteça aquilo, lembra do teu Criador. E aí no verso 7, e antes que o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Você já parou para pensar nisso? De que no exato momento em que você dá o seu último suspiro, que você está ali, você, eu e você vamos estar. Quando a morte chega, nós saímos dessa realidade para ir para uma outra realidade. Essa realidade é na presença de Deus. Naquela fração de segundo, o seu corpo fica. Se os seus amados vão chorar, mas você não está mais lá. Você não está mais ali. Você vai estar, de acordo com a palavra, diante de Deus. O Deus que deu a vida, que deu a sua vida, e a retira, é Ele quem dá, é Ele que tira. Ele vai chamar para a presença dEle. O que o texto diz? Lembrar do Criador, não é lembrar do Criador no sentido de, existe um Deus. Todo ser humano sabe da existência de Deus, não existem ateus. Ateus são pessoas que decidiram para elas mesmas, contra todas as evidências, que elas não querem saber de Deus, porque se elas pensarem nisso, elas vão ter que mudar suas vidas. Lembrar do Criador é, viva para o Criador, viva para Deus enquanto você está nesse mundo. A vida no pecado são os dias maus, ou as tribulações que nós passamos, porque todos nós passamos por elas, sejam pessoas que creem em Cristo, sejam pessoas que não creem, todos passamos por elas. O espírito ou a alma voltar para Deus, é porque Ele que deu essa vida, Ele que deu a vida. Tanto que a ciência, como é que surge a vida? Ela não sabe, porque é sobrenatural. Ela não sabe quando surge a vida. Ela sabe, a partir dos elementos físicos, quando o espermatozoide fecunda o óvulo ali, mas e a vida ali? De onde que está a vida? Não sabe, porque é Deus que dá, e não dá para se provar. O fato é que Deus deu, e então Ele chama de volta. E aí alguns vão dizer, pelo menos volta para Deus, né? E aí vocês já ouvimos várias vezes, ele descansou, ou ela descansou. Eu me lembro de uma vez que eu fui no velório, e aquele homem era um ímpio, e o filho dele também era, e ele disse, pelo menos ele descansou. Como é que você sabe disso? Descansou com base no quê? Será que isso acontece com toda alma que volta para Deus? Entenda, toda alma volta para Deus. As mais de 150 mil pessoas,
considerando que aqueles dados se repetem proporcionalmente hoje, que morrerão só hoje. E ao pensar nisso, eu estava meditando, é misericórdia, Senhor. Será que quando elas voltarem para Deus, todas elas vão descansar? Não, não vão descansar. E se tem algo que é difícil nós tratarmos, mas que deve ser tratado, porque a palavra de Deus trata, é esta realidade. E alguns irmãos comentando sobre esse texto disseram: a alma vai ou para a alegria ou para o tormento, e não dorme como os ímpios imaginam. O irmão John Gill diz: Deus coloca o espírito nos corpos dos homens como uma urna de depósito que lhes foi confiada e pela qual são responsáveis. Por isso, Deus é chamado de Deus dos espíritos de toda a carne. Gênesis 2:4, Zacarias 12:11, Números 16:22. Agora na morte, a alma ou o espírito do homem retorna a Deus, o juiz de todos, que os julga. Um irmão que eu descobri recentemente, chama Matthew Poole, ele diz: o espírito, a alma do homem volta para Deus, em sua presença e diante do seu tribunal, para que lá possa ser conduzido às suas moradas eternas, seja para permanecer com Deus para sempre, se for aprovado por Ele, ou seja, para ser eternamente excluído de sua presença e favor. E o Matthew Henry diz: a alma não morre com o corpo, sai para o mundo dos espíritos ao qual está aliada, vai a Deus como juiz para dar conta de si mesma, e para estar ou com os espíritos da prisão, 1 Pedro 3,19, ou com os espíritos do paraíso, Lucas 23:43, de acordo com o que foi feito no corpo. Isso torna a morte terrível para os ímpios, cujas almas vão para Deus como um vingador, e confortável para os piedosos, cujas almas vão para Deus como um pai, em cujas mãos elas as entregam suas almas alegremente. Por quê? Por meio de um mediador. Vai para Deus, sim, todo mundo, mas para um Deus que é um justo juiz. Eu e vocês sabemos que a morte não é o fim. Entenda, todo ser humano sabe que a morte não é o fim. Inclusive aqueles que dizem: não, morreu, acabou, morreu, acabou. Eu me lembro de um caso de um ateu professo, ele era um dos defensores e propagadores do ateísmo, chamava-se Christopher Hitchens. E ele sempre foi um crítico contumaz, um blasfemador contra a palavra de Deus. E aquele homem estava com câncer, e ele foi definhando. E eu vi a última entrevista daquele homem, poucos dias antes dele morrer. E por mais que ele tentasse, na reportagem, dizer aquilo que ele sempre disse, acreditar naquilo que ele sempre disse, que morreu, acabou, você via nos olhos dele o medo que ele tinha de enfrentar aquela hora. Nós sabemos que a morte não é o fim, porque a nossa consciência implacável nos diz isso, porque Deus colocou isso em nós. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, por que eu e vocês sabemos, e todo ser humano sabe, e não dá para negar, ainda que pessoas mintam para elas mesmas? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também Deus, olha o que Deus fez, pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou em nós a eternidade. Isso significa o quê? Ele colocou em nosso ser o senso de que
não acaba na morte, que há uma existência além. E não somente a consciência, mas a natureza, Romanos 1, 18 a 32, a consciência do certo e errado, Romanos 2, 11 a 16, além da eternidade, mostram para o homem, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso ser, e essas realidades dizem: há um Deus, existe um Deus, e eu sei que eu tenho que prestar contas da minha vida para Ele, mas eu, porque eu sou pecador, e porque eu amo mais as trevas do que a luz, eu faço de tudo, eu rejeito, eu sufoco, eu tento cauterizar esse clamor de que há um Deus. É isso que o homem faz. É isso que pessoas que eu e vocês amamos e que rejeitam o Evangelho fazem. Elas não querem lidar com aquilo, mas não tem como escapar, porque elas sabem que vão lidar. E a não ser que Deus, e aí eu e vocês batemos no peito, não, mas hoje eu creio no Evangelho, a não ser que Deus faça uma intervenção sobrenatural, soberana, monergística, revelando o Evangelho, o homem vai continuar se opondo a todas essas evidências até a morte. Como é difícil pensar nisso. Essa semana eu fiquei lembrando de alguns pais, inclusive o meu, eu espero que ele esteja ouvindo, pedi para minha mãe colocar para ele ouvir. Alguns pais próximos e que estão perto do fim e não veem nada. E como dói para nós, como dói. O que acontece com as almas? As almas dos justos, quando morrem, são aperfeiçoadas em santidade e recebidas no paraíso, onde estão com Cristo e contemplam a face de Deus em luz e glória, aguardando a plena redenção de seus corpos. Se por um lado tem a dor de pensar naqueles que nós amamos e que rejeitam o Evangelho, por outro lado tem a verdade de que se nós cremos, nós estaremos com Ele. Onde que está isso na Bíblia? São vários textos. Eu quero lembrar de um, é Lucas, no capítulo 23, Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 19, são relatos da crucificação. E nos 4 evangelhos nós vemos ali que foram crucificados 2 criminosos ao lado de Jesus. A cruz era uma das punições, se não a pior, uma das punições mais severas. Era para aqueles crimes mais hediondos. E aqueles homens estão ali porque eles são criminosos, a Bíblia diz. Nós não sabemos o que eles fazem, o que eles fizeram, mas eles estavam ali sendo punidos pela autoridade local com a pior das mortes. Os 2, eu nunca tinha me atentado a isso, há alguns anos estudando, eu fui compreender, os 2 vão para a cruz rejeitando a Cristo. Os 2 vão para a cruz negando Jesus. Eles estão crucificados, eles vão morrer daqui a algumas horas, mas os 2 rejeitam a Cristo. Mas em algum momento, naquelas 6 horas que Jesus ficou na cruz, um homem, um daqueles 2, creu em Cristo. Ele se arrepende, ele diz: nós estamos aqui porque nós merecemos. E ele então fala com Cristo. E Deus diz a ele, naquela hora, o que aconteceria em alguns momentos com ele e com Jesus.
assim que ele morresse. Lucas capítulo 23, os versos 42 a 43. Aquele homem que foi para a cruz e rejeitava a Cristo, agora, pela ação do Espírito, se arrepende e crê em Cristo. E aí então ele diz a Jesus, então ele, o criminoso arrependido, disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ainda que algumas teologias queiram distorcer esse texto, que é absolutamente claro, Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje, daqui a pouco. Não tem intervalo, não tem sono, não tem nada, é agora. Daqui a pouco você vai estar no meu paraíso. O comentário do irmão James Edwards, que é maravilhoso, ele diz assim: o criminoso acredita que Jesus é árbitro da esperança eterna e do julgamento eterno, e entrega seu destino totalmente nas mãos de Jesus. E essa expressão, o escândalo da graça, está em operação em seu pedido e na resposta de Jesus. Aquele homem era um criminoso, estava ali porque merecia, mas no momento em que ele crê em Cristo, Cristo o salva. Isso é graça, isso é evangelho. Nenhuma religião ensina isso. Eu lembrei dos trabalhadores da vinha, na parábola dos trabalhadores da vinha. Uns foram chamados, receberam mais, e aí Jesus para os últimos dá o mesmo valor para os primeiros. E aí os primeiros, mas o que é isso? Eu dou o dinheiro que eu quiser para quem eu quiser. Aí eu li um comentário essa semana do irmão Josemar Bessa. A fala do criminoso não se trata do momento do arrependimento, se trata na hora que Deus decide revelar o Evangelho e que Ele estabeleceu antes de existir tudo. Isso mostra sim que há esperança para o meu pai, para os nossos pais aqui, enquanto eles estão vivos, há esperança de que eles se arrependam, e não importa o que aconteça, que seja numa cruz, que eles se arrependam e creiam na cruz de Cristo. Diante do relato de Lucas, cadê o fim? Cadê o sono, o purgatório, reencarnação? Se Deus está dizendo que há um paraíso, e que aquele homem estaria com ele naquela hora, você vai acreditar em quem? Deus disse para ele, naquela hora, e ele está lá até hoje, esperando a ressurreição. Se você creu no Evangelho, às vezes fala, se eu tiver um infarto fulminante agora, ai! Para onde você vai? Vou estar na presença de Cristo. Amém. Mas você se acha, eu sou um pecador, tão pecador quanto aquele criminoso. Mas um dia, pela sua graça maravilhosa, Deus revelou o Evangelho da graça, o Evangelho de uma graça que superabundou sobre os meus inúmeros pecados. Você crê nisso? O apóstolo Paulo talvez foi o que mais falou dessa esperança. A palavra paraíso aparece 3 vezes na Bíblia. Uma é essa, quando Jesus disse, em Apocalipse, paraíso de Deus, e uma do apóstolo Paulo. Mas para o apóstolo Paulo é diferente, porque ele viu o paraíso. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 2 a 4. Eu estava ouvindo essa semana lá em casa, eu e a minha filha, um estudo do reverendo Hernandes, do apóstolo Paulo, não um que ele fez falando da vida do apóstolo,
Mas aquele homem que conhecia tão intimamente a Cristo, ele dizia: dos pecadores eu sou o pior, e dos apóstolos eu sou o menor. Que diferença de um homem que conhece a Deus. E aqui ele vai dizer: eu conheço um homem em Cristo. É ele. É ele. Mas ele não quer se vangloriar, a glória é para Deus sempre. Ele diz: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. O homem é Paulo. Depois foi dado a ele um espinho na carne por causa disso, para que ele não se vangloriasse. E ele não se vangloria, ele foi um homem. Ele foi arrebatado. O que é arrebatado? É raptado. Ele foi levado, por isso que ele não sabe em que nível essa experiência foi. Ela é real, ela foi real, mas se ele foi levado fisicamente ou não, ele disse que não sabe. O terceiro céu, o que é? Nós não fazemos a menor ideia. O que a gente sabe é que existe um primeiro e um segundo. O fato é que ele foi ao paraíso. E ele diz lá que ele ouviu coisas que não pode dizer. Então, no dia que você vê um livro de alguém que diz que foi para o paraíso e viu coisas, pode jogar fora, esse livro é mentira. E tem, hein? E tem gente indo para o céu e voltando várias vezes. O apóstolo Paulo foi, não pôde dizer, recebeu um espinho na carne para não se gloriar, e aí tem gente que vai e volta toda hora. O paraíso é o lugar que remonta ao Éden. A um lugar onde não, antes da queda, onde não havia pecado, onde Deus estava. Não deve ser dita, é indizível, porque o que Paulo quer dizer é tão santo o que eu ouvi, que eu não posso falar. Por isso, quando eu e vocês disseram: eu entendo a santidade de Deus. Você não entende nada, nenhum de nós entende, nem nunca vai entender plenamente o que é santidade. Nosso padrão de santidade somos nós. Nós. O medir-nos. Misericórdia. Entenda, Paulo foi lá, viu, ouviu. Ele teve um vislumbre que foi dado pelo Senhor, porque o Senhor quis dar para ele. Ele sabia como era o lugar. E aí é por isso que eu creio, é uma percepção, que mais ou menos 5 anos depois ele vai escrever a carta aos irmãos de Filipos, capítulo 1, os versos 20 a 23. E é fascinante pensar isso. E olha como Paulo vê a morte. Olha como Paulo vê a morte. Como o John MacArthur disse recentemente: a única coisa que a morte pode fazer é me colocar nas mãos de Cristo. A única coisa que ela pode fazer. Bom, se é a única coisa que ela pode fazer, então, bom, Paulo fala isso aqui. Filipenses 1, 20 a 23, ele diz: segundo a minha ardente expectativa. Não precisa ser teólogo para entender que era uma esperança muito grande que ele tinha, não? A esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Cristo vai ser honrado. Se eu morrer, ele está preso, ele não sabe. Mas se eu viver, ele vai ser honrado. Essa é a vida do cristão. E aí então ele diz essa sentença que só pode ser dita por aqueles que creem, aqueles que têm a revelação do Evangelho pelo Espírito. Porquanto para mim o viver é Cristo
e o morrer é lucro. É o morrer? Não, é o morrer mesmo, morrer. É virar pó o corpo. Viver, enquanto eu estiver aqui, eu quero viver para Ele, fazer tudo para Ele, para a honra e glória dEle, por amor a Ele, andar com Ele, andar nele. Agora, morrer é lucro. Morrer é lucro. Fala isso para esse mundo que morre de medo hoje do Covid. Morre de medo de morrer de Covid. Fala isso para o mundo. Entretanto, mas há uma condição, Senhor. Há uma condição que o Senhor que determina, o Senhor já determinou. Se o viver na carne, essa vida aqui agora, nesse corpo que eu estou vivendo, traz fruto para o teu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Então, se eu no trabalho que o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, e pessoas serem convertidas a Cristo, serem santificadas, então eu não sei, porque eu estou vendo pessoas crendo no Evangelho, sendo salvas, sendo santificadas, tendo Cristo sendo formado nelas, então aí eu tenho uma alegria de estar aqui. E aí ele diz, ora, de um lado, de um e outro lado, eu quero ficar porque eu quero ver pessoas sendo salvas pela pregação do Evangelho, santificadas pelo ensino da palavra, mas do outro lado eu estou constrangido e tenho desejo de partir, eu quero morrer, ele está dizendo. E estar com Cristo. Por quê? Porque morrer é estar com Cristo. E aí, como ele sabe, é incomparavelmente melhor. Morrer é estar com Cristo. Onde está o fim? Onde está o purgatório? Onde está o sono? Enfim, para os justificados, regenerados, convertidos, nascidos de novo, morrer é literalmente lucro, porque está com Cristo. O corpo dorme, mas a alma e o espírito de quem creu está com Cristo. Mas ao destino daqueles que rejeitam o Evangelho, as almas dos ímpios são lançadas no Hades, onde permanecem em tormentos e completa escuridão, guardadas para o juízo do grande dia. Além desses dois lugares, a Escritura não reconhece outro lugar para as almas separadas de seus corpos. Em Lucas capítulo 16, versos 19 a 31, Jesus conta uma história. Alguns vão dizer que é uma parábola, outros vão dizer que é uma descrição do estado intermediário. O fato é que Jesus, o bom Jesus, está tratando de um assunto que a maior parte dos pastores que gosta só de um lado de Jesus não trata. Mas é Jesus aqui. O Jesus que é bom, da graça, do amor e da misericórdia, está dizendo o que acontece com os ímpios na hora que eles morrem. Nós vamos andar no verso a verso aqui para entender. Lucas, capítulo 16, versos 22 a 31, diz assim: Aconteceu morrer o mendigo, que é chamado Lázaro, e ser levado para os anjos, ou pelos anjos, ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ele está falando de dois homens que morrem. Um vai para o seio de Abraão, que é uma outra expressão para o paraíso, que é uma outra expressão para o céu, dessa realidade daqueles que morrem e estão na presença espiritual com Cristo. E morre o rico. Os dois morrem. Na hora que eles morrem, um vai para o seio de Abraão. E o outro, versículo 23, no Hades, o rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Entenda, aqui é a ideia de uma certa teologia que diz então que ser pobre você vai para o céu. Não é isso que o texto está querendo dizer, e que não há nenhum mal em ser rico, apesar de que o próprio Senhor Jesus diz que é mais difícil para eles irem, porque normalmente amam o dinheiro. O fato é que aquele homem que morreu foi para o Hades, e então ele viu ao longe Abraão e a Lázaro no paraíso.
Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou em tormento nessa chama no Hades, eu estou sofrendo. Pai Abraão é porque ele era um judeu. Nós temos por pai Abraão. Pois é, Jesus sempre tem alguma coisa para falar para os fariseus. Esse filho de Abraão, físico, não espiritual, está em tormento. E ele está clamando. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Você agora está sofrendo as consequências da sua escolha. E não tem volta, não tem mais chance. Então o rico, agora não é mais rico, replicou: Pai, eu te imploro que o mandes. Olha o que ele fala agora: manda Lázaro para minha casa, para os meus parentes que estão vivos lá ainda, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Ele está vendo a situação, ele está vendo como ele viveu, ele está vendo que rejeitou. Então manda Lázaro lá, para falar para eles não virem para cá. Ele está vivo ou não? Ele está plenamente consciente da sua vida aqui, e depois da sua morte ele continua consciente da sua realidade. Respondeu Abraão: eles têm os profetas, ouçam-nos. Eles têm a palavra de Deus, eles têm a Bíblia. Se eles têm contato com a Bíblia, eles podem saber como não ir para aí. E outra, o contexto disso aqui era Antigo Testamento só. Eles têm o Antigo Testamento que anuncia um Salvador, de Gênesis ao último texto do Antigo Testamento. Mas aí ele insiste: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Se uma pessoa vê uma cura, se ela vê um sinal, se ela vê um milagre, elas vão crer, não é verdade? Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso aconteceu. Jesus ressuscitou um homem. Como é que era o nome daquele homem? Lázaro. Jesus ressuscitou dos mortos. O que os judeus fizeram com os apóstolos que pregavam a ressurreição? Mataram. Se Deus não revelar o Evangelho pelo Espírito Santo, não há quem creia. Quantas verdades nessa passagem, e não tem como fugir dela como alguns querem hoje. E o último texto, Judas capítulo 1, versos 5 a 7. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, Deus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, o Senhor destruiu depois os que não creram. O Senhor. Não é o diabo. O Senhor. Destruiu é fazer perecer os que não creram. Morreram e foram para o Hades. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, aqueles que se rebelaram juntamente com Satanás, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele, Deus, tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Lembra do texto? Guardados em prisão, estão lá os anjos que rejeitaram, aqueles que rejeitam o Evangelho.
E aí ele vai lembrar de outras pessoas, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como eles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Hoje o mundo quer doutrinar-nos com este pecado que levou pessoas à condenação eterna. Essas pessoas que não se arrependem vão para o Hades, um lugar de tormento, porque rejeitaram a Cristo. O que a gente pode aprender disso? Bom, todos nós vamos morrer. Os nossos corpos vão virar pó. As nossas almas, como a palavra fala e há vários outros textos, mostram que não. A minha e a sua alma, o espírito, ou vai para a presença de Deus, ou vai ser posta fora da presença dele para condenação. E você só tem um meio de não ser condenado, que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz? Que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Que fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio salvar pecadores. Que Jesus morreu na cruz por pecadores. E que eu e vocês precisamos receber e crer nele. Nos arrepender dos nossos pecados e colocar a fé que é dada por ele, nele somente, como justificação. Nós precisamos crer no Evangelho. Eu e vocês somos pecadores desde que nascemos. E nós cometemos tantos pecados que a gente não faz a menor ideia. Um único pecado nos afastaria para sempre do Deus que é 3 vezes santo. Mas Ele amou pecadores. Ele amou você, você creu em Cristo. Ele amou pecadores de tal forma que deu o seu Filho. Ele, sem pecado, sem nunca ter cometido um único pecado, foi para a cruz para pagar pelos pecados dos pecadores por quem Ele morreu. Você está entre aqueles por quem Cristo morreu. Você se arrependeu dos seus pecados. Você recebeu a Cristo como Salvador e Senhor. Você creu que naquela cruz Ele levou você a morrer com Ele. E na sua ressurreição te deu uma nova vida. E agora Cristo é a sua vida. Você crê nisso? O meu desejo é que o Espírito Santo revele para você Jesus. E que você tenha essa certeza que só Ele pode produzir. Que o Senhor, por graça, misericórdia e amor, revele Cristo para você. E para nós que cremos, pregue o Evangelho para as pessoas que você ama. Ore por elas. Clame a Deus por elas. Para que o Senhor salve mais um criminoso, como na cruz. Como eu e como você fomos salvos pela sua graça.